Zofar, um amigo rude, duro e azedo em suas palavras. É sobre os seus discursos que iremos estudar hoje aqui no Teolosofando. Aperte os cintos e siga com a gente na jornada pelo conhecimento. Graça e paz, povo de Deus, é bom estar com vocês para mais um dos nossos encontros semanais. Estamos estudando juntos o livro de Jó e o problema do sofrimento humano. Nas duas primeiras aulas fizemos um panorama sobre o livro de Jó e a história do patriarca. Na sequência, o assunto central foi a teologia desenvolvida por Elifas e Bildade, dois homens cheios de si e adeptos da teologia retributiva. Na aula de hoje, iremos nos debruçar sobre os discursos de Zofar nos capítulos 11 e 20. E para que possamos dar continuidade dos nossos estudos, eu quero lhe convidar a lermos juntos o texto que está nos servindo como base para a nossa discussão. Jó, capítulo 2, versículo 11 ao 13, nos diz assim: Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Quem foi Zofar? Por ser o último dessa lista a discursar, provavelmente Zofar é o mais novo dos três amigos a se apresentar a Jó. A única referência que temos sobre a sua origem não é muito clara. O autor do livro de Jó nos diz apenas que ele é um naamatita. Dos três amigos de Jó, discursando pela primeira vez, apresentados pelo autor do livro no capítulo 2, Zofar é o mais impiedoso. O teólogo Adam Clarke afirma que os seus discursos são avinagrados. Sua teologia é azeda e amarga. O significado do seu nome faz jus à teologia por ele adotada. Segundo o comentário bíblico Champlin, Zofar significa áspero, azedo. O seu discurso, se observarmos detalhadamente, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 20, perceberemos que ele não poupa palavras duras e severas críticas ao seu pobre e caído amigo Jó. A sensação que temos é que Zofar adotou um tom acusativo, injusto, cheio de ressentimentos ao aproximar-se do seu amigo já debilitado. Zofar é um homem impiedoso em suas palavras. Ele desenvolve uma teologia que faz jus ao significado do seu nome, uma teologia azeda, uma teologia dura. Mais uma vez, nós vemos a teologia retributiva no discurso dos amigos de Jó. Qual foi a teologia adotada por Zofar no seu primeiro discurso? Se fizermos uma exegese do capítulo 11 do livro de Jó, perceberemos que o tema central do discurso de Zofar
é Deus sabe o que faz e recompensa o homem segundo as suas obras. Ele diz no capítulo 11, versículo 6, se te fizeres saber os segredos da sabedoria, que é grande em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua impiedade. Em outras palavras, Zofar está dizendo, Jó, você está recebendo de Deus exatamente o que você merece. A conta do pecado chegou. A conclusão deste amigo é que Deus, na sua infinita sabedoria, está executando juízo sobre Jó. Nós encontramos no comentário bíblico Champlin a seguinte instrução. Zofar era um indivíduo dogmático, religioso, que supunha saber tudo sobre Deus. De todas as formas de dogmatismo, essa é a mais irreverente e a menos aberta para a razão. Mais uma vez, nós vemos a falha na teoria da lei retributiva. A teologia de causa e efeito é aplicada no discurso azedo de Zofar. O que ele está dizendo ao seu amigo Jó é que ele, Jó, está recebendo justamente aquilo que semeou. Jó semeou pecado e agora está colhendo sofrimento. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E eu quero lhe convidar a acompanhar o texto que vai aparecer na tela a seguir, de Salmos número 103, verso 8 ao 13, que nos diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os que o temem. Quanto está longe do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como podemos observar no livro dos Salmos, de referência no número 103, nós vemos que grande é a misericórdia do Senhor e ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Portanto, Zofar, no seu discurso no capítulo de número 11, quando afirma que Jó está recebendo de Deus a justiça punitiva por causa dos seus discursos, ou melhor, por causa do seu pecado, ele está errado. Sua teologia é equivocada. Não estou afirmando com isso que o pecado não traz as suas consequências, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, como diz no livro dos Salmos, de número 103. Quais as acusações de Zofar no capítulo 11 do livro de Jó? Sua primeira acusação é: Jó, você não passa de um mentiroso e zombador. Versículo 1 ao versículo de número 3 nos diz assim: então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura, não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador, tagarela, será justificado?
as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe, diante dos discursos de defesa de Jó. Zofar está dizendo que ele não passa de um tagarela, de um falador, de um mentiroso. Os seus discursos ou os discursos de Jó não passam de palavras jogadas ao vento. Então, segundo a fala, segundo a teologia desenvolvida por Zofar, Jó é um mentiroso e um falador. Nós vemos também que Jó acusa, ou melhor, Zofar acusa Jó de ser um tolo, irracional e obstinado. No versículo 12 do mesmo capítulo ele diz: mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Jumento montês era uma criatura obstinada que não pode ser amansada, conforme a referência do capítulo 39, do versículo 5 ao versículo 8, do mesmo livro estudado por nós. Zofar está insinuando que Jó está enquadrado nessa descrição e que o castigo divino que recebera foi por causa da sua obstinação. Não bastasse Zofar acusar Jó de ser falador, mentiroso, agora está o acusando de ser irracional e obstinado. Percebe que é uma teologia, um discurso desenvolvido com tom azedo e acusativo. Este é Zofar. Bem, se no capítulo 11 nós vemos que o tema central da teologia desenvolvida por Zofar é que Deus sabe o que faz e recompensa o homem segundo as suas obras. Agora, no capítulo 20, o tema central é o pecado aparentemente é doce, mas o seu resultado é amargo. Acompanhe conosco na tela a seguir. Livro de Jó, capítulo 20, versículo 12 ao versículo 15, que nos diz assim: ainda que o mal, o pecado, seja doce na boca, ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus as lançarás. Neste momento, Zofar acusa Jó de prosperar de forma ilícita. No versículo 15, ele diz: engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus os lançará. Zofar acredita que o pecado traz o seu próprio castigo. Ele fala dele como uma comida que é doce na sua boca para poder degustá-la por inteiro. Contudo, ela se torna veneno no seu estômago. Fel de áspide será interiormente, diz o texto. A figura se estende para incluir toda sorte de comida boa que é prazerosa para se comer, mas depois de engolida é vomitada. O pecado nunca pode ser suprimento inesgotável de mel e manteiga, diz o comentário bíblico Biecon. O Deus de Zofar surge como um juiz impaciente, intolerante, como o próprio Zofar. Nós vemos aqui na teologia deste terceiro amigo de Jó discursar que ele compara Deus e a sua justiça
com o seu próprio caráter. Para Zofar, Deus é um juiz impaciente, intolerante, irredutível. Quais os problemas que nós encontramos no discurso de Jó? Primeiro problema, ele não conhecia a verdade sobre a causa do sofrimento de Jó. No capítulo 1, somos informados, e já estudamos isso aqui nas nossas 2 primeiras aulas, que o sofrimento de Jó foi permitido pelo próprio Deus. No capítulo 1, versículo 12, encontramos: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem estás na tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Portanto, o sofrimento de Jó era um sofrimento permitido, autorizado pelo próprio Deus. E Zofar não tinha conhecimento da verdadeira causa do sofrimento de Jó. Segundo, o seu julgamento é com base na tradição dos antigos e não com base no caráter do seu amigo. Lá no versículo de número 8, o próprio Deus testifica de Jó, dizendo: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando do mal. Zofar vai desenvolver o seu discurso, como também a sua teologia, com base na tradição dos antigos, assim como seus amigos Elifas e Bildade. E ele descarta, então, o caráter do impiedoso, ou melhor, o caráter do fiel e piedoso Jó. Terceiro, ele acreditava que o ímpio recebe a recompensa do seu pecado aqui nessa vida. No capítulo 20, versículo 29, ele diz: Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. O que Zofar está dizendo a Jó é que Jó está recebendo o castigo por causa da sua impiedade. Mas em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 15, encontramos: Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, está dizendo o sábio. Há um justo que perece na sua justiça, e que há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. O sábio, em Eclesiastes, está dizendo que nem sempre o ímpio recebe a porção da sua injustiça, da sua impiedade, ainda em vida. A sua vida, os seus dias prolongados durante o exercício da sua maldade. E o que fazer diante da dor e o sofrimento do próximo? Primeiro, coloque-se no lugar daqueles que sofrem. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15: Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Portanto, nós devemos nos colocar no lugar daqueles que sofrem. Tanto nos dias de bonança, nos dias de alegria, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas diante da dor e do sofrimento do nosso próximo, nós também devemos nos colocar em seu lugar. Segundo, olhem para o próximo com olhar de amor e de misericórdia. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36, o texto nos diz:
e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele olhava para as pessoas, olhava para a multidão, com um olhar de amor e de misericórdia. Amor e misericórdia que faltou na teologia de Zofar, este terceiro amigo de Jó, a discursar. Que Deus em Cristo Jesus nos conceda amor, misericórdia e graça para aqueles que sofrem. Que Ele nos ensine a nos colocarmos no lugar do nosso próximo, diante da dor e do sofrimento, a não desenvolver uma teologia azeda, amarga, dura e retributiva, segundo os amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar. E para concluirmos a aula de hoje, eu quero lhe convidar a observarmos uma frase de Thomas Kempis que diz: como é raro pesarmos o próximo na mesma balança em que pesamos a nós mesmos. Balança enganosa é mal aos olhos do Senhor. Isso que muitas vezes nos faltam diante da dor, do sofrimento, da angústia, da luta do nosso próximo, a nos colocarmos em seu lugar e a olhar para eles com olhar de misericórdia, assim como Jesus Cristo, que olhava para a dor e o sofrimento das multidões e se compadecia deles, e estendendo-lhes as mãos, sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Que Deus em Cristo Jesus coloque em nossos corações este amor, esta compaixão e graça em favor daqueles que perecem. E como estamos já fazendo em outros momentos aqui, durante o nosso estudo sobre o livro de Jó e o problema do sofrimento humano, eu quero orar com você. Não importa neste momento onde é que você esteja. Talvez esteja sofrendo, esteja passando por um momento de privação, de dor, de sofrimento. Eu quero orar a Deus e interceder em favor da sua vida. Você pode fechar os seus olhos comigo e voltar os seus pensamentos a Deus? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós queremos honrar e bendizer ao seu nome. Nós te glorificamos por esses momentos que nós estamos passando, que nós estamos construindo juntos aqui no Teolosofando. Pai, por esta oportunidade de alcançar o nosso amigo, a nossa amiga neste momento, através, ó Pai, da tua palavra, através, ó Pai, do estudo do livro de Jó, como também o problema do sofrimento humano. E eu quero, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, interceder em favor daqueles que sofrem neste momento, com a tua graça, com a tua compaixão, com o olhar de misericórdia e com o estender das tuas mãos benevolentes. Eu oro para que o Senhor alcance neste momento esta pessoa, ó Pai, que está sofrendo, que talvez o Pai já perdeu a esperança e até mesmo esteja desenganado pela medicina, que não sabe mais o que fazer e para onde correr. Mas a exemplo de Josafá, quando sitiado, ó Pai, pelo exército inimigo, ele voltou os seus olhos para o Senhor e disse: não sabemos o que fazer,
porém os nossos olhos estão postos em Ti. E nós declaramos, ó Pai, neste momento, que os nossos olhos se voltam para o Senhor e depositamos a nossa confiança e a nossa esperança diante do Teu altar. E já crendo na resposta que o Senhor enviará, nós agradecemos por este momento, agradecemos por esta aula e pelo milagre que o Senhor já realizou em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Você pode tomar posse desta palavra, alcançado pela bênção do Senhor. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é a sua oportunidade nesse momento. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois semanalmente nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando. Deixe o seu like contribuindo aí com um joinha, como também com o seu comentário na descrição do nosso vídeo. Deixe aí o seu compartilhamento também, enviando o link da nossa aula no grupo da sua igreja, no grupo da sua família, nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu lhe aguardo para a nossa próxima aula, quinta-feira que vem, onde nós estaremos estudando sobre Eliú, o quarto amigo de Jó a discursar. Um jovem, mas cheio de sabedoria. Um grande abraço e eu lhe aguardo para quinta-feira que vem, aqui no Teolosofando.